Pois é, gente, início de ano complicado, pacote de impostos do governo federal, aumento em diversas tarifas públicas, como no transporte público, combustível e por aí vai. Mas para a gente poder entender melhor como é que essas variações financeiras acabam influenciando a vida do cidadão, o advogado Luciano Duarte Pérez, especialista em direito financeiro, presidente da Comissão de Direito Bancário do Instituto dos Advogados de Santa Catarina e presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário, é o nosso entrevistado de hoje. Doutor, obrigado pela sua participação do IPI, aumento no IOF, que é aquele imposto das operações financeiras, aumento do PIS, COFINS, reajuste na conta de luz. O povo, de um certo modo, começa o ano assim atrapalhado, né? Esses aumentos oficiais, que devem aí render cerca de 20 bilhões de reais de arrecadação para o governo federal, vão impactar a economia ao longo do ano de que forma? Boa tarde. Olha, na realidade eles impactam de forma imediata no bolso do consumidor, até porque os pagamentos eles vão começar a ocorrer já a partir do próximo mês. Isso vai fazer com que as despesas dos consumidores, de todos os empresários, elas aumentem substancialmente. Então o que eu aconselho é aumentar o planejamento, aumentar as planilhas e, é lógico, redução de custos. O maior problema é que a gente sabe que, infelizmente, esses aumentos dos nossos impostos não têm virado em benefício ao consumidor, o que é uma grande pena. Bom, os empresários, o senhor comentou agora, vão precisar pagar mais, por exemplo, para os funcionários no valor que é referente à passagem, não é? Mas aí eles vão ter uma série de gastos a mais. E isso, de uma certa forma, acaba sendo descontado nos produtos ou nos serviços. Descontado não no que é produzido, mas descontado porque precisam aplicar um aumento ali. Ou seja, de alguma forma isso vai gerar inflação, não vai? Com certeza. A nossa inflação ela vai ser mais alta do que ela está apontada hoje. Com certeza, quem vai pagar esse custo final vai ser o consumidor, até porque o empresário ele vai ter que produzir, aumenta os seus custos, ele vai ter que fazer esse repasse de custos e nós vamos sentir isso diretamente no nosso consumo de forma direta e de forma indireta. O que é uma pena está acontecendo isso já de imediato no início do ano, o que vai fazer com que nós tenhamos um ano de bastante recessão. Doutor Pérez, entre tantos gastos, aumento no valor dos alimentos, o reajuste nas escolas, especialmente as escolas particulares, material escolar, que houve aí uma diferença, inclusive em uma pesquisa, de que até 600% de um produto para o outro poderia ser encontrado. Material escolar, como eu disse, água, luz, internet, plano de saúde, aumenta tudo. Como é que as pessoas vão ter que fazer para conseguir apertar o cinto em diversas áreas ao longo do ano? Olha, sabe o que é engraçado? No ano de 2013, 2014, o governo incentivou o consumo, fez com que a população ela se endividasse com compra de uma série de bens móveis e de bens imóveis. Chega no ano de 2015, existe um aumento substancial, tanto dos impostos quanto do custo-vida do brasileiro. O maior conselho que eu dou agora realmente é planejamento. Nós temos que tirar os supérfluos, nós temos que eliminar aquilo que infelizmente não é o nosso necessário, o nosso cotidiano. E o consumidor e o empresário, eles têm que saber que eles têm uma cota de endividamento e de prestações. No caso do consumidor, ele vai até 30% dos seus rendimentos líquidos. E no caso do empresário, até 20% da sua lucratividade, do seu markup financeiro, para que ele possa fazer o pagamento desses impostos. Tudo em contrário vai fazer com que acenda uma luz vermelha e tanto o consumidor quanto o empresário deve repensar o seu modo de operacionalização financeira, o seu fluxo de caixa. Doutor Pérez, na sua visão, este ano será um período somente de ajustes, de cortes, de equilíbrio? Ou vai ser possível, por exemplo, o empreendedor que já havia se programado no final do ano passado e finalmente iniciar o seu negócio esse ano, com tanto corte, com tanto ajuste? É possível? Olha, na realidade, em momentos de dificuldade, surge também o empreendedorismo, que é uma coisa salutar no mundo democrático. Que é a questão da oportunidade. Claro, isso é muito importante. Certo. Agora, sempre com muito cuidado, até porque nós estamos vivendo um retrocesso. Hoje nós vamos no supermercado, o preço é um, amanhã o preço é outro. Nós não podemos tomar sustos e nós não podemos esquecer que moradia, saúde, alimentação, escola são indispensáveis. Então vamos priorizar aquilo que é indispensável para a nossa boa subsistência. Doutor Luciano Duarte Pérez, especialista em direito financeiro. Muito obrigado pelas dicas, obrigado por sua participação e pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.